Paz do Senhor, irmãos. Hoje eu quero aqui compartilhar com vocês o que eu aprendi no capítulo 2, na carta de Romanos. Paulo escreve essa carta para os romanos e quero compartilhar aqui o que eu aprendi. A começar aqui no versículo 1, Paulo diz que os homens são indesculpáveis. Por que indesculpáveis? Porque os homens eles estavam julgando os demais homens, enquanto eles julgavam, cometendo as mesmas práticas daqueles que estavam sendo julgados. Por isso Paulo diz que eles não merecem perdão. E Paulo aqui também vai falar sobre, por conta da dureza do coração desses homens, achando eles, que eram superior às demais raças, porque Paulo aqui está falando com os mestres da lei judeus, que estavam certamente em Roma. E esses homens, eles queriam ser superior às demais raças, por eles serem judeu e ensinar a lei. Porque Paulo vai falar aqui que eles não estão guardando a lei, nem praticando a lei. Então, o que é que eu aprendo aqui? Que antes de julgar, eu tenho que tirar o argueiro que está no meu olho, como Jesus diz, Tira primeiro, hipócrita, a sujeira que está no teu olho, para depois tirar a sujeira que está no olho do teu irmão. Porque Paulo diz, pelo que Paulo fala aqui, eles estavam cometendo as mesmas práticas que os romanos, que os gentios, os gregos que são gentios. E fazendo isso, julgando, quando eles julgavam os homens, creio eu que eles eram tão prepotentes que demonstrava que aqueles homens nunca iam ser salvos por Deus, Porque Paulo também vai falar aqui nesse capítulo e vai indagar a esses homens, a esses mestres, se eles não se lembram da benevolência de Deus, Ele diz, olha, vocês, por acaso, porventura, vocês não se lembram da benevolência de Deus, não é isso? Aqui no versículo 4, Ele vai falar aí, ou porventura desprezas a imensa riqueza da bondade, tolerância e paciência, não percebendo que a própria misericórdia de Deus que te conduz ao arrependimento. Ou seja, nós somos salvos pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, Foi a sua misericórdia que nos alcançou. E esses homens aqui não transmitiam isso, a arrogância do coração deles o coração deles estava tão duro que eles só julgavam, eles não se examinavam, eles só julgavam os homens e passando assim para aqueles homens que Deus não estava se importando com a salvação daquelas pessoas. Mas Paulo aqui vai mostrar que quem salva, nós somos salvos através da misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Paulo também aqui vai falar sobre o julgamento de Deus sobre essas pessoas, porque enquanto eles endurecem a sua cerviz, enquanto eles são tão arrogantes e prepotentes, eles vão juntando ira. Então, e essa ira vem de Deus, Deus, e no julgamento, Deus derramará essa ira sobre esses mestres. Irmãos, a pior coisa é você ser mestre da palavra e não cumprir a palavra. Uma outra coisa aqui que nós aprendemos é que o crente, ele deve ensinar a palavra e também praticar a palavra, porque Paulo vai falar aqui no versículo 19, diz assim, tu que estás certo de que foste chamado para ser guia de cego, luz para os que estão na escuridão, mestre dos ignorantes, professores de criança, porquanto tem na lei a expressão maior do conhecimento e da verdade, pois então, tu que tanto ensina a outros, por que não educas a ti mesmo?
Tu que pregas que não se deve furtar, porque furtas, né? E se você for ler os demais versículos, você vai perceber aqui no versículo 22, ele diz, tu que ensinas que não se deve cometer adultera, ou seja, eles estavam adulterando, né? Eles estavam roubando os templos, eles também estavam, aqui ó, no 23 diz assim, tu que te orgulhas da lei, desonra a Deus, desobedecendo a própria lei, ou seja, eles eram homens desobedientes, né? Eles diziam ser judeus, circuncidados, mestres da lei, mas eles eram desobedientes a Deus, principalmente porque eles ignoraram o evangelho que veio do próprio Deus. E diz assim no 24, pois como está escrito, por vossa causa, o nome de Deus é blasfemado entre todos os povos. Como diz lá no primeiro versículo, eles julgavam, mas eles, diante dos povos, né, diante dos gentios, eles praticavam as mesmas abominações que os gentios. Ou seja, Paulo está dizendo aqui que eles estavam adulterando, eles estavam mentindo, eles estavam roubando, entendeu? Então, quando eles cometem essas atrocidades, né, esse tipo de pecado, o mesmo pecado que os ímpios vê diante dos homens, né, que eles ali é como aquele crente que está dentro da igreja, ali ele louva, ali ele prega, ali ele ensina a palavra, mas quando sai dali, ele já não é mais crente. Então, aquilo causa um escândalo, aquilo é a mesma coisa de você estar blasfemando o nome de Deus, como diz Paulo aqui, que por causa das ações daqueles homens, o nome de Deus estava sendo blasfemado diante dos ímpios. Então, a mesma coisa acontece entre nós também, né? Porque aqueles que estão ali fazendo a obra diante do altar do Senhor, e quando sai ali, que ele vai adulterar, fornicar, mentir, né? Roubar aquilo ali, diante dos ímpios, os ímpios, claro, que vão ver, né, isso e vai dizer o quê? Né? O que é que os ímpios diz quando vê um cristão fazendo tais ações? Ele vai dizer que não quer Jesus, né? Para ser crente desse jeito, eu quero ser como fulano, Bertano, Cicrano, nós cansamos de ouvir essas palavras. E aqui nos últimos versículos, Paulo vai falar sobre o judeu legítimo. Ele vai dizer que o judeu legítimo não é no exterior, mas sim no interior. Ou seja, é aquele que cumpre a palavra do Senhor, que ensina e cumpre e pratica, né? Ele pratica a palavra do Senhor. Ele também vai falar sobre a circuncisão. E a verdadeira circuncisão, ela não está no sinal, na liturgia, né? No corpo físico, ela está na alma. Então, a verdadeira circuncisão é um coração quebrantado, um coração inclinado a Deus, um coração voltado para Deus. Essa é a verdadeira circuncisão. Ou seja, devemos estar cumprindo a palavra, né? Devemos, como a Bíblia diz, a palavra, ela nos ensina a andar pelos caminhos da verdade. Amém? Que Deus nos abençoe, né? Se inscreva no meu canal. O nome do meu canal é Aprendi na Bíblia. Se inscreva, deixe seu like, compartilhe. Amém? E que Deus te abençoe em nome de Jesus. Alguém deu um espirro aqui, vai sair esse vídeo. Me desculpa, tá? Deus te abençoe.